Dieta do ciclo menstrual. Será que existe mesmo? Vem entender. Meu nome é Ellen, eu sou nutricionista e aqui você encontra dicas de alimentação e qualidade de vida. Dieta do ciclo menstrual não diria que existe, mas existe uma modulação da dieta de acordo com a fase do ciclo menstrual. Por isso que eu digo muito para as minhas pacientes, entendem qual fase do ciclo você está. Você está na fase folicular, você está na fase lútea, você está na ovulação, para principalmente aquelas pacientes tentantes terem um controle melhor. Mas é fundamental a gente modular a dieta nas fases do ciclo menstrual para modular a fome, porque vai ter uma fase do ciclo que a gente vai ter mais fome e vocês vão entender o porquê. Então vamos falar um pouquinho sobre essas fases do ciclo? Vamos lá, a gente começa o ciclo menstrual no dia que o sangue desce, no primeiro dia da menstruação. E a gente chama essa fase de fase folicular precoce. Nessa fase, os dois hormônios principais, os sexuais principais, que é estrogênio e progesterona, estão lá embaixo. Nessa fase folicular, a gente vai ter uma maior oxidação de carboidrato, por isso a gente tem uma menor capacidade de armazenamento do glicogênio. Então, nessa fase, é legal a gente aumentar um pouquinho o aporte de carboidrato na dieta, principalmente se você faz atividade física, né, atividade aeróbica, onde você vai requisitar esse estoque de glicogênio. Então, é uma fase com maior oxidação de carboidrato, menor oxidação de proteína e de gordura. Depois dessa fase folicular precoce, a gente vai ter a fase folicular tardia, que começa em torno de 14, 26 horas antes da ovulação. Nessa fase, a gente vai ter um pico de estrogênio. E é uma fase, junto com a ovulação, em que a gente tem uma menor fome. Por quê? Porque para perpetuar a espécie, né, a evolução da espécie, nós evoluímos desse jeito. Então, nessa fase, onde é fundamental que a gente tenha a fertilização, que a gente reproduza, a gente tem menos fome. Porque imagina lá na época das cavernas, que a gente tinha que procurar comida, né, ir atrás e tal. Então, se a gente tem menos fome, a gente não liga tanto para a comida, a gente tem um tempo mais livre para a reprodução. Sei lá, né? Acho que hoje isso não se aplica, não. Mas, enfim. Então, assim, é uma fase onde a gente tem menos fome por conta desse pico do estrogênio. E qual que seria a explicação disso? A gente tem receptores desse hormônio lá no cérebro, lá no hipotálamo, que sinaliza para CCK, que é a colocistoquinina, para trazer a informação de saciedade para gente. E sinaliza também para grelina, para diminuir um pouquinho essa grelina e não dar tanta fome. Então, essa é a fase folicular tardia. Depois dessa fase folicular tardia, a gente tem a ovulação propriamente dita, que dura em torno de 24 a 36 horas. E para as tentantes, ou seja, para aquelas mulheres que estão tentando engravidar, é possível a gente estimar esse dia da ovulação com o teste de LH, que é o hormônio luteinizante, que tem o seu pico no dia da ovulação. Então, você tem ali 24, 36 horas de ovulação. Para as tentantes é hora de namorar até não querer mais, minha filha. Vai namorar o maridão aí para tentar engravidar. E por fim, a gente vai ter a fase lútea. A fase lútea média vai ser aquela 7 dias aproximadamente após a confirmação da ovulação. E como eu disse aqui, a gente consegue confirmar a ovulação pelo teste de LH. E nessa fase lútea, qual que é a característica, né, mais marcante dessa fase? O aumento da oxidação de gordura, acompanhado com o aumento da oxidação de proteína. Então, ou seja, o nosso corpo está gastando mais gordura e gastando mais proteína. Isso faz com que o gasto dele de repouso, ou seja, você ali quietinha, sentada, faz com que esse gasto fique maior em relação à fase folicular. Então é hora da gente aumentar em proteína e gordura para trazer saciedade e minimizar os estragos. Então nessa época, né, na fase lútea ali, a gente vai ter mais fome sim. Mas você tem que ter essa mentalidade de ir alterando a quantidade de carboidrato e proteína e gordura na sua alimentação. É isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido pouco. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida e me fala.